Vocês me lembram, pessoal, senão acontece de eu esquecer, tá bom? Então vamos lá. Nada não. Oi? Tem nada não. Ok. Então vamos lá. Do ponto de vista conceitual é muito simples, né? O binário. Então é isso, ok? Então vamos analisar aqui mais algumas situações. Vamos calcular aqui um exemplo, né? Vamos complementar aqui a explicação com um exemplo. Determinar a intensidade e a direção do momento de binário agindo sobre a engrenagem, certo? Então, ó, aqui a gente tem essa engrenagem, essa estrutura engrenagem, de forma circular, né? Cujo raio é o quê? 0,2 metros, está aqui mostrado. E aqui a gente tem duas forças atuando. Ó. A gente vai ter o que aqui? Ó? Essa força F, tá certo? De 600 newtons, né? E a gente vai ter o que aqui? Ó? Outra força F, né? Também de 600 newtons. Então, essas forças, elas estão o quê? Elas estão paralelas, né? Mas com direções opostas, né? E aí vamos calcular o binário aqui, nesse ponto aqui. Tá certo? Ok? Ou seja, vamos calcular o momento aqui, né? De binário aqui no ponto zero. Tá certo? Então, o que foi que ele fez? Ó? Ele pegou aqui, ó, as forças, cada uma dessas forças, e decompôs ela, não é isso? Então, ele deu aqui, ó, um ângulo de 30 graus, e aqui também, né, já que essas forças elas estão paralelas, tá certo? O que foi que ele fez? Ó? Ele decompôs cada uma dessas forças, tá certo? Aí, o que é que vai acontecer? Ó? Somatório de M, certo? Sentido anti-horário positivo vai ser o quê? A soma do momento, né, em torno de A, tá certo? Então, o momento vai ser o quê, ó? O que foi que ele fez? Ele vai pegar aqui a força, ó, tá certo, ó? Aqui, o ponto A, tá certo? E ele vai decompor a força aqui, ó, que vai ser esse valor aqui, né, ó, 600 vezes cosseno de 30, certo? Vezes o quê? A distância, né, de 0,2, ok? Menos. Então, ele calculou aqui dois binários, na verdade, né? Ó. Por exemplo, pessoal, o binário aqui horizontal, ó, que vai ser o quê? Ó? 600 vezes cosseno, que vai ser o valor o quê? Dessa força que foi decomposta, vezes aqui a distância, ó, tá certo? Que é o quê? 0,2. Menos, né? O valor aqui, ó, desse binário aqui dividido as forças verticais, ó, certo? Vai ser essa força que vai estar atuando para cima e essa força atuando para baixo. Então, vai ser o quê? Menos, né? Aqui vai ser mais. Por quê? Porque vai girar a estrutura. O binário está assim, ó. Ele vai girar a estrutura o quê? No sentido anti-horário. Tá certo? Aqui, ó. Cadê o mouse? Aqui, ó. Vai girar a estrutura assim. Já esse aqui, ó, o que, é que vai acontecer? Ele vai tender a girar a estrutura no sentido horário. Tá certo? Contrariando aqui a nossa conversão. Então, por isso que aqui a gente vai ter o menos. Então, o valor aqui vai ser o quê? 600 vezes 130 vezes a distância, né? Então, quando eu efetuar esses cálculos aí, eu vou encontrar o valor positivo, né? De 43,9 Newton metro, tá certo? Implica dizer que esse binário aqui, né, vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário, conforme a convenção adotada. Ok? Ficou claro, pessoal, esse exemplo? Alguma pergunta? Alguma? Não tem. Nenhuma? Não. Tá achando vocês muito passivos, viu, pessoal? É importante fazer as perguntas, ok? Fazer alguma observação, certo? Desde a aula passada, estou percebendo vocês muito só escutando, não estão falando nada. Vocês estão... Eu estou considerando que estão entendendo tudo, ok? Professor, explica um negócio aí de horário e anti-horário de novo aí, que para mim que esse de cima ia ser horário e de baixo anti-horário. O que seria o de cima para você? Deixa eu tentar identificar aqui. Você fala aqui na equação, né? É. Tá me ouvindo? Eu não entendi, assim,
É como você falou, a parte de cima. Tipo, essa do lado direito, essa força aí que o senhor falou, Essa ela tá aqui? pro lado. Isso, essa daí. Qual dessas sete? É a de cima? É a força que tá exercendo? É a de cima ou é a de baixo? Ó, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu tentar explicar aqui novamente. Ó, vamos aqui para a figura da esquerda. A gente não tem aqui as forças atuando, tá certo? O que foi que eu fiz? Ó, eu vou decompor aqui, ó, na horizontal, né? Ó, ela vai estar aqui atuando na horizontal e aqui na vertical, tá entendendo? A mesma situação eu vou ter aqui na força de baixo, ó. Vou ter a horizontal para cá e a vertical aqui, ó, para cima no caso, né? Aí o que é que vai acontecer, ó? Eu adotei aqui, ó, que é a somatória do momento, certo? O momento ele será o quê? Positivo quando girar no sentido anti-horário, ó. Tá vendo aqui que ele tá falando, ó? Então, se a força tender a girar a minha estrutura nesse sentido, a gente vai considerar horário, tá certo? Aí vamos começar aqui, ó, com as forças horizontais, ó. Então, o que é que vai acontecer com esse binário, ó? Vai ter uma força para cá e a outra força para cá, ó, certo? Se isso aqui, ó, isso aqui ele vai tender a girar a estrutura o quê? No sentido horário, ou melhor, no sentido anti-horário, ó, tá certo? Ok? Essas duas forças conatórias vão tender a girar a estrutura assim, ó, no sentido anti-horário. Então, por isso que aqui eu considerei positivo, tá certo? Que aqui, ó, quando eu pego aqui as forças verticais, já vai ser o contrário, ó. Eu vou ter uma força assim e vou ter outra assim, ó. Quando essas duas forças atuarem, ó, elas vão tender a girar a estrutura o quê? No sentido horário. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ser aqui negativo, certo? Seria tipo aqui a calculadora, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter aqui uma força horizontal aqui, né, ó, para cá e outra força horizontal para cá, ó. As duas forças atuarem, ó, vou tender a girar a estrutura como? Ó, tá vendo? Sim, ó. Isso é o quê? Anti-horário, tá certo? Eu tô vendo anti-horário, né? Talvez aí vocês têm que prestar atenção aí. Aí nesse outro caso, ó, ele fez assim, né, uma força vertical para cima e outra para baixo. Elas vão tender a girar a estrutura o quê? No sentido horário. Tá certo? Aqui é apenas uma convenção. Eu poderia convencionar, por exemplo, o horário positivo. Tá certo? O que importa é entender, depois do cálculo, né, para onde é que vai, a resultante vai apontar do momento. Né? Se vai ser no sentido horário ou anti-horário, no sentido da direção. Entendeu? Ficou claro agora ou quer que eu explique novamente? Não, deu certo, deu certo. Conseguiu visualizar agora? Aham. Pronto, porque é normal, assim, às vezes a gente ter essa dificuldade, né? E como a gente tá à distância, né? Então, essas aulas de mecânica, elas são é muito importante a gente fazer presencial assim, né? Porque eu, por exemplo, aqui com esse objeto, né? Eu posso estar mostrando para vocês na sala e vocês vão visualizar mais facilmente, né? Então, acaba tendo essa dificuldade, né? Pelo fato de a gente tá fazendo à distância. Mas é isso. Então, apenas você observar as forças, né? E ver, imaginar elas atuando, né? E qual sentido elas vão tender a rotacionar a estrutura, né? Lembrando que a gente está o quê? Falando de momento, qual será o efeito que ela vai causar? Vai ser um efeito de rotação, não é isso? Então, a força ela vai estar aqui, ó, né? Então, ela vai estar distante do ponto. Né? Então, ela vai entender o quê? Ela vai causar um efeito de rotação naquele ponto que a gente está analisando. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Então, vamos passar aqui adiante, tá certo? Então, isso aqui seria conceito, né, de momento de binário, ok? Aí agora, pessoal, vamos trabalhar junto agora, né? Toda aquela parte que a gente viu de sistemas de forças, né? Que a gente viu nas nossas aulas passadas. E agora vamos trabalhar juntamente com o sistema de força a parte de momento, né? Ele fala aí sistema de forças e binário, mas como vocês viram, o binário também é um momento, né? Vamos dizer assim, um caso especial do momento, né? Ok? Onde a gente vai ter o quê? Duas forças paralelas em direções opostas, né? Cuja a intensidade é a mesma, ok? Aí, o que que a gente vai analisar aqui nessa situação, pessoal? A gente vai analisar o quê?
a simplificação, tá certo? De um sistema de forças e binários, ok? Vai haver em algum momento a necessidade de a gente simplificar, certo? Um sistema de forças e um binário, certo? Ou seja, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir isso aí por um sistema equivalente, né? A gente já fez isso lá o quê? Lá quando a gente estava trabalhando sistema de forças. Pode ter o quê? Um sistema de forças com 4 ou 5 forças diferentes, né? E a gente vamos substituir todas essas forças, certo? Por uma única força equivalente, né? Onde ela vai apresentar uma intensidade, uma direção que vai equivaler a todas aquelas outras forças atuando juntas, tá certo? Então a gente agora vai trabalhar com essa mesma situação, mas incluindo agora, né, também os binários, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, da substituição por um sistema equivalente, a força resultante única agindo em um ponto específico e o momento de binário resultante, né? Foi o que eu acabei de falar, tá certo? Então, para essa situação ser válida, né, pessoal, os efeitos externos iguais aos causados pelo sistema de forças e momentos de binário original. Ou seja, né, o sistema que a gente vai determinar, que a gente vai simplificar, ele deve apresentar o quê? Os mesmos efeitos do que o sistema original, tá certo? Se isso não for, vamos dizer assim, se isso não for verificado, então quer dizer o quê? Que a nossa simplificação, ela não foi válida, né? Ela não foi feita de forma correta, tá certo? Lembrando que, quais efeitos externos são esses? Ó, são movimentos de rotação e translação, tá certo? Movimento de rotação é o quê? É exatamente oriundo do quê? Dos binários, não é isso? E o movimento de translação é das forças, ok? E no caso, ó, a gente pode ter o quê? As forças reativas nos apoios. Então, a gente fala aqui, ó, que a estrutura vai se movimentar rotacionando ou transladando, né, quando a estrutura estiver ali para se mover, tá certo? Mas, vamos dizer assim, na prática, as estruturas vão estar o quê? Vão estar apoiadas, vão estar fixas, não é isso? Então, nessa situação, né, esses apoios, eles desenvolverão o quê? Reações, forças reativas, né? Que a gente chama o quê? De reações de apoio, não é isso? Então, essas reações, elas serão equivalentes, né, exatamente aos efeitos causados pelo quê? Pelas forças externas, né? Certo? Que são exatamente o quê? As forças atuando e os binários. Ok? Então, continuando aqui, ó, vamos analisar a seguinte situação. Ó. Então, nota que aqui a gente tem uma barra, né? Ó, onde o cara que está segurando aqui a barra no ponto B, e aqui a gente vai ter na outra ponta da barra aqui o ponto que ele chamou de A. E aqui tem uma força, o quê? Uma força atuando aí, numa força que ele chamou de força F, atuando nessa estrutura aí, nessa barra, tá certo? Tendendo a tracionar ela, né? Tendendo a puxar ela. Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar aqui, ó, uma força aqui no ponto B, menos F e uma força F. Tá certo? Se eu somar essas duas forças, vai dar zero, né? Então, meu sistema aqui ele permanece igual a esse anterior. Tá certo? Ok? Por quê? Porque essas forças aqui elas são iguais e elas estão em direções opostas, né? E não mudou o meu sistema. Tá certo, pessoal? O que eu vou fazer agora? Se eu eliminar aqui, ó, posso fazer? Posso eliminar essa força, né? Isso, eliminar esse menos F aqui, ó, com essa força F. Então a gente vai recair nesse sistema aqui. Ou seja, eu trouxe essa minha força, né? Eu trouxe ela para cá e meu sistema permaneceu o mesmo, né? Por quê? Porque aqui, ó, a linha de atuação da força será a mesma. Tá certo? Ok? Então, eu tinha a força aqui atuando, ó. Foi o que eu fiz. Eu trouxe ela para cá e nosso sistema ainda continuou, vamos dizer assim, o mesmo sistema que a gente tinha anteriormente. Ok? Ficou entendido, pessoal, essa analogia aí? Apenas, vamos dizer assim, um rearranjo, né? A gente tinha a força atuando aqui no ponto A e a gente trouxe ela para o ponto B. Ok? Então, matematicamente, né, foi comprovado que essa força aqui ela vai ter o mesmo efeito atuando nesse ponto aqui e atuando nesse ponto. Tá certo?
Ficou claro? Vamos continuar com essa mesma simplificação, com essa mesma análise, para uma situação, a mesma barra, sendo que agora a gente vai ter uma força o quê? Atuando de forma perpendicular, certo? Ao eixo dessa barra, ok? A gente vai ter aqui o carinha segurando a barra, certo? A força F aqui, ó, como eu disse, perpendicular, e a gente aqui vai ter o ponto que ele chamou de A, né? O mesmo ponto A, e a distância D aqui, né? Distando o quê? De onde a força F está atuando, ao ponto B aqui, tá certo? Aí eu vou fazer a mesma situação, ó. Vou pegar aqui, ó, nesse ponto B, vou colocar uma força F e uma força menos F. Isso não alterou o meu sistema, porque essas duas forças elas vão se anular, não é isso? Aí o que é que vai acontecer, ó? Vou pegar essa força aqui, ó, certo? E vou cancelar essa força menos F aqui com essa força, ou seja, vou trazer essa força F para cá para o campo. Então, para essa situação aqui, ó, agora, isso só vai poder ser válido o quê? Se eu também trouxer o quê? O momento para cá. Essa força F aqui no ponto, nesse ponto aqui, ó, ela vai causar um momento. Então, se eu trouxer ela para cá, não é isso? Trazer ela para cá, não é isso? Vamos dizer assim, o efeito de transladar dela, tanto faz, ela está aqui ou ela está aqui. Mas o fato de eu trazer ela para cá, para eu manter esse sistema em equilíbrio, eu vou ter que trazer também o quê? O binário para cá, né? O momento para cá. Porque nesse caso aqui, pessoal, o que, é que vai acontecer? Nesse ponto aqui, ó, essa força ela vai o quê? Causar um momento aqui. Então, a partir do momento que ela deixa de existir aqui, ó, para a minha estrutura permanecer a mesma, vamos dizer assim, com as mesmas características, eu vou ter que trazer esse momento para cá. Pessoal, ficou clara aí essa analogia, essa simplificação que eu fiz? Sim ou não? Eu queria que você repetisse. Ó, vou repetir desde o começo. A gente retém esse sistema aqui inicial, certo? E a gente aqui atuando. Essa força aqui, ó, vamos pensar em termos de efeito. A força aqui ela vai entender o que? Transladar essa barra, né? Ela está puxando o quê? Ela vai tentar transladar essa barra aí para a direita, não é isso? Aí, ó, eu vou acrescentar aqui no ponto B, certo? Os mesmos valores de força, de intensidade. Ó. Aí isso aqui não alterou meu sistema, por quê? Porque menos F com F, eles se cancelam, né? Isso aqui vai ser zero. Qualquer coisa somada com zero ou subtraída vai dar a mesma coisa. Tá certo? Aí, qual foi o segundo passo que eu dei? Ao invés de cancelar esse F aqui, ó, eu vou cancelar esse F aqui, porque eles são iguais, ó. Não é isso? Então, eu vou cancelar esse F aqui, ó, com esse menos F. Então, vai restar só esse F aqui, ponto B. Em outras palavras, o que foi que eu fiz? Eu trouxe essa força aqui, ó, tá certo? Estava aqui no ponto A, trouxe aqui para o ponto B. Ou seja, o efeito que essa força vai provocar, o efeito de translação, no caso, que ela vai provocar atuando aqui ou aqui, será o mesmo, né? Ele vai entender o quê? A transladar a barra, tá certo? E aí eu generalizei isso aqui, né? Ou melhor, eu complementei essa mesma análise. Essa força, ela está atuando o quê? Perpendicular ao eixo da barra. Note que essa força aqui, anteriormente, ela não causa momento aqui no ponto B, né? Por quê? Porque a linha de ação dela está coincidindo com o ponto aqui. Então, ela não vai... Ou seja, a distância aí da linha de atuação, o ponto considerado é zero. Então, se o D é zero, não tem momento. Tá certo? Já nessa situação aqui, muda o panorama, né? Por quê? Porque agora, ó, vamos considerar que a gente vai estar analisando esse ponto. Então, essa força aqui agora, ó, a linha de atuação dela e está distando aqui do ponto o quê? D. Então, ela vai causar um momento nesse ponto aqui. Então, vamos guardar essa informação e vamos continuar. O que foi que eu fiz aqui? Peguei essa informação, eu peguei, né? E acrescentei o quê? Uma força menos F e uma força F. Então, a mesma história. Ó.
eu posso pegar esse F aqui, ó, né? Essas forças aqui, isso aqui vai ser igual a zero. Então, isso aqui não alterou meu sistema. Tá certo? Aí, o próximo passo, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse menos F e vou eliminar com esse F. Tá certo? Ou seja, vai ficar só esse F aqui, ó. Só que aí, o que acontece? Essa força, quando ela estava aqui, né? Ela causava um momento aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, eu simplesmente peguei essa força aqui, ó, que estava aqui, e trouxe ela para cá. Tá certo? Então, assim, quando eu faço a simplificação, o que foi que eu acabei de falar? Os efeitos têm que ser os mesmos, né? Então, assim, ela aqui, ó, ela vai causar o mesmo efeito de translação e ela aqui não causa mais o efeito de rotação, né? Mas antes ela causava. Então, o que é que eu preciso fazer? Trazer esse efeito para cá. Então, aqui eu vou ter o quê? Um momento aplicado aqui, ó, vamos dizer assim, para eu compensar, né, o fato de eu ter trazido a minha força daqui para cá. Tá certo? Naquela situação não precisou por quê? Porque a força atuando aqui, ela não vai causar rotação. Ela só vai causar o quê? Translação. Ok? Ficou claro agora, pessoal? Sim. Sim? No caso, só não foi aplicada a rotação naquela outra força porque ela estava na mesma direção, né? Ela não causa esse efeito, né? Se ela não causa, não tem para que a gente considerar. Nesse caso aqui agora, não, ela já causa. Então, quando a gente faz a simplificação, os efeitos, né, da simplificação tem que ser os mesmos efeitos antes da simplificação. Entendeu? Se nós voltarmos aqui, né, essa força aqui F, ela vai causar uma rotação nesse ponto aqui, ó. Atuar, não vai causar rotação. Ok? Ficou claro? Então, quer dizer, nessa simplificação aqui a gente inclui o quê? As forças, né? E também o binário, também o momento. Ok? Então, continuando aqui, certo? A gente vai ter a seguinte situação, não é isso? Ó? Então, imagine aqui, ó, vamos generalizar agora essa explicação, tá certo? A gente tem o que aqui? Ó? Um objeto, não é isso? Certo? E a gente tem aqui, ó, um ponto O. E a gente tem duas forças atuando aqui, ó. Tá certo? E também um momento aplicado atuando. O que é que vai acontecer? A distância F2 está distante R2, né? E aqui R1 seria a distância do ponto 0 a F1. Aí o que é que vai acontecer? Ó? No ponto 0, tá certo? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. No ponto 0, essa força F2, ela vai causar um momento M2. Ó. Vai ser o quê? R2 vezes a força, não é isso? Da mesma forma que eu vou ter o quê? O M1, ó. Tá certo? Ou seja, o momento causado pela força 1, F1 vezes R1, não é isso? Ok? E vou ter o quê? As forças aqui atuando, né? F2 e F1, e o momento aplicado. Ou eu posso substituir isso aqui, ó, pelo seguinte, pela força resultante, né, que vai atuar no sistema, certo? Que vai ser o quê? A soma, né, da resultante da força, das forças F1 e F2. E também eu posso ter o quê? O momento resultante em torno do IO, tá certo? Matematicamente, isso quer dizer o quê? O que a força resultante vai ser igual ao somatório das forças, tá certo? E que o momento resultante em torno do ponto O será o quê? A soma dos momentos em torno do ponto O mais a soma dos momentos aplicados, né? A soma dos momentos em torno do ponto O, de acordo com essa figura, será o quê? Será M1 mais M2, né? E a somatória dos momentos aplicados seria esse momento aqui, certo? Aí lembrando o quê? Que a somatória das forças R, né? A gente vai ter o quê? Separando os eixos, né? As forças resultantes em X e as forças resultantes em Y. Tá certo? Ok? E aí, aplicando, né, a lei dos cossenos que a gente viu lá na nossa aula passada, a gente vai determinar a força resultante, né? Vai ser o quê? F de resultante de x ao quadrado mais a força resultante de y ao quadrado, a raiz quadrada dessa soma, não é isso? E a gente vai aplicar, né,
valor lá do arco tangente e vai encontrar o ângulo que vai determinar a direção dessa força resultante. Tá certo? De modo que a gente vai resultar aqui, pessoal, em 3 equações, né, quando a gente estiver trabalhando no plano, né? Lembrando que a gente está trabalhando no plano. Então, a gente vai ter 3 equações. Ó. Somatório das forças no eixo X, somatório das forças no eixo Y e a somatório do momento em um ponto qualquer que eu vou chamar de 0. Tá certo? Então, quando a gente tiver um sistema de forças e binários e estiver trabalhando no plano, certo? A gente vai ter o quê? 3 equações que vai ser dada em função, vamos dizer assim, dessas forças que vão estar atuando nesse plano. Não é isso? Então, a gente vai ter o quê? Somatório das forças no eixo X, somatório das forças no eixo Y e a somatória de um momento em um determinado ponto. Ok? Então, guarda essa informação aí, porque isso aí será importante para a gente ver algumas definições na frente, né? Inclusive, né? Isso aí será o ponto de partida, né? Para a gente continuar lá na teoria de sistemas estruturais. Tá certo? Ok? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não. Então, deixa eu passar aqui. Ó. Então, essa seria a situação aqui, pessoal. Essa figurinha ela é bem interessante. Ó. Então, note que a gente tem o que aqui, ó, né? A gente vai ter uma estrutura aqui, ó, vertical, e aqui a gente vai ter uma estrutura horizontal que vai estar o quê? Suportando 2 semáforos, tá certo? Esse semáforo aqui, ó, a gente chamou de 1. Ele vai ter o quê? O peso dele atuando, não é isso? Ó? Ele chamou aqui, ó, de W1. E vai ter aqui, ó, o peso do semáforo 2 que ele chamou de W2. Aí vamos aqui, ó, considerar o efeito que essas forças vão causar, certo? Aqui no ponto O, né? Exatamente aqui na origem aqui da estrutura, tá certo? Vamos dizer assim, no apoio da estrutura. O que é que vai acontecer? Ó? Esses, né? O peso, a gente pode substituir todas essas forças aqui pelo seguinte, ó. Pelo peso resultante, né? Que ela vai atuar aqui, ó. Tá certo? Ou seja, a soma de W1 mais W2 e também o que? O momento resultante, não é isso? Por quê? Porque tanto o W1 aqui, ó, como o W2, elas vão o quê? Tender, vão causar um momento aqui no ponto 0, né? Elas vão tender o quê? A girar essa estrutura do sentido, no caso aqui, né? No sentido anti-horário, tá certo? Ou seja, né? São esses esforços aqui que a gente vai considerar quando for fazer o dimensionamento dessa estrutura, né? Então, essas forças que vão estar atuando, no caso aqui é a força peso, né? Certo? Ela vai tender a o quê? A transladar a estrutura, ou seja, a empurrar a estrutura para baixo, não é isso? E vai tender também o quê? A girar a estrutura nesse ponto aqui, tá certo? Então, vamos dizer assim, nesses apoios aqui, eles vão ter que apresentar o quê? A resistência adequada para suportar esses efeitos causados pelas forças que aí estão, que no caso é a força peso. Tá certo? Alguma pergunta a mais? Não, professor. Então, continuando aqui. Ó. Então, exemplo aqui. Ó. Substitui o sistema de forças e binários mostrado por um sistema de força equivalente e momento de binário resultante equivalente agindo no ponto 0. Né? Então, a gente vai ter o que aqui? Ó? A gente vai ter 3 forças atuando, não é isso? A gente vai substituir todas essas forças, né, e também os binários, por um binário resultante equivalente agindo no ponto 0, tá certo? Aí o que a gente vai fazer? Ó? Aquela mesma situaçãozinha de sempre, né? Ó. Vamos calcular aqui, ó, a força resultante no eixo X, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a decomposição das forças, tá certo? Vamos fazer aqui a resultante em Y, tá bom? E depois, né, vamos calcular o momento, tá certo? É a mesma situação. Então, começando por aqui, ó. Pessoal, a gente tem 1 minuto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês vão ter aula? De outra disciplina, não? Eles vão ter. Pois então a gente vai ter que parar por aqui hoje. Porque se não tivesse,
Aí a gente podia pegar as aulas de sistema e continuar com a aula de mecânica. Ok? Então, como não faz sentido, né? Dar aula para um e não dar para os outros, tá certo? Ok? Então, eu faço o seguinte, a gente pode tirar uma hora depois. Quem fez o exercício, pode colocar, tira uma foto, coloca lá no grupo, tá certo? Porque aí eu vou comentar, eu vou responder depois e passo para vocês. Eu queria que vocês tentassem para eu ver aí onde é que vocês erraram, para quando eu explicar, focar mais no que vocês erraram, tá certo? Aí só para comentar. Hoje que eu tentei resolver, aí eu ainda não aprendi esse negócio de seno e cosseno. A questão é fácil, aparentemente é fácil. Só que eu não sei quando é o cosseno e quando é o seno, entendeu? No plano. Pronto. Então fica a sugestão, tá certo? Quem fez